Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aí no seu dia, hoje sem a Cris, né? E hoje eu também vou mostrar para vocês os nomes, tá, gente? Quem quiser oração, precisar de uma oração, nós estamos sempre com os nomes aqui, ó, quem nos pede, tá bom? E vai sendo aumentados os nomes e sempre permanece assim conosco, tanto os nomes das pessoas encarnadas ou desencarnadas, ou para uma bênção, ou um agradecimento, né, Jair? Nós estamos com o nome aí. Quem que gostar de querer uma oração, manda o nome aí pra gente, né, nosso canal, nós vamos colocar em oração. E hoje aqui na Bíblia caiu Salmo 121, né, que nós abrimos aqui. Então esse salmo aqui ele fala, eleve seus olhos para os montes, da onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o sol não te fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todos os perigos. Então, esse salmo é um salmo abençoado, né? Então, vem para nós como uma resposta, num pedido, quando a gente começa em oração para todos os nomes. Então, da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, a nossa crença tem que estar no Senhor, os nossos milagres vêm do Senhor, a nossa permissão de estar aqui vem do Senhor. Então, nós devemos tudo ao nosso Pai maior, e Ele está planejando o teu futuro, o meu futuro, e que Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então sempre peçam a Deus para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida e não a nossa, porque muitas vezes a nossa vontade é falha, a nossa vontade é frágil, né? E nós não sabemos nem o que nós estamos pedindo para o Senhor. Muitas vezes são muitos problemas que vai vir aí para frente, e nós estamos aí planejando esses problemas entrar em nossa vida, e quando a nossa vida toma outro rumo, de repente você vê que Ele estava realmente certo, planejando o melhor para cada um de nós, trazendo sempre acontecimentos bons, pessoas boas, que nosso caminho sempre seja sempre florido e entregue nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém. E hoje também caiu aqui para o Jair abrir uma palavra, né? Caiu no livro também de Atos dos Apóstolos, onde Pedro, Deus envia Pedro para conversar com o centurião Cornélio, um homem chamado Cornélio, na verdade, né? Ele era um homem que ele era pagão, ele tinha assim os seus deuses, e só que ele era um homem muito bom, um homem que fazia muita caridade, ele dava esmola aos pobres, ele era um homem sincero nas suas orações. E uma certa vez ele estava fazendo uma sua oração, e Deus ouviu essa oração, se agradou das suas obras, dos seus feitos ali, da sua caridade. Isso chamou a atenção de Deus, e Deus decidiu assim salvá-lo, decidiu assim dar uma oportunidade para ele de se apresentar a ele e salvar toda a sua casa ali. Só que Deus precisa trabalhar, precisa formular um momento, preparar um momento ali, de uma forma espiritual, de uma forma que nós não entendemos. A Bíblia diz que ele vai enviar um anjo para falar com esse Cornélio, e fala assim, envia alguém lá a Jope e traz um homem por nome chamado Pedro, que ele vai falar umas palavras que salvará você e toda a sua casa e todo este povo aqui. E ao mesmo tempo que esse anjo estava falando com Cornélio, Pedro também estava num período de oração, num período de jejum ali, e a Bíblia diz que Pedro, ele começa a ter como se fossem umas alucinações, devido a ele estar muito tempo sem comer, enquanto se preparava o alimento para ele, estava tendo essas alucinações. Ele achava que era isso, e ele via do céu descer uma cortina, como se fosse um tapete assim dobrado pelas pontas, e alguns animais dentro ali, animais que naquela época eram impuros para se comer, onde a Bíblia dizia que era impuro. E quando ele vê esses animais descendo do céu, envolvido nesse lençol, como se fosse um lençol, e uma voz diz para ele assim, Pedro, mata e come. Ele pensando, tô sofrendo alucinação, porque eu tô com fome, tô tempo sem comer, acho que é uma alucinação que eu tô tendo. E então ele ouve falar essa voz, e daqui a pouco desce mais uma vez, pela segunda vez, ele diz para ele, Pedro, mata e come. E ele fica sem entender, daí Deus, para confirmar para ele ainda, mais uma vez, ele desce pela terceira vez e fala, Pedro, mata e come. Daí ele fala, mas Senhor, esses animais aí são impuros para se comer. Aí Deus fala para ele assim, como você pode tornar algo impuro se eu as purifiquei? Deus já deu um sinal para Pedro ali que ele estava trabalhando, que algo ia acontecer. E quando ele termina de ter essa visão, né, desse lençol pela terceira vez, o lençol sobe de volta para o céu. Então esses homens que se foram enviados por Cornélio, bate a sua porta ali, e Pedro atende eles e fala assim, o meu senhor, o senhor Cornélio chamou, pediu para que o senhor viesse à nossa casa, ele quer falar contigo. E Deus, através do Espírito Santo, falou para Pedro, Pedro, vai, porque eu tenho algo para fazer lá,
e você vai entender o que que é. Então pode ir sem medo, pode ir acompanhar esses homens, né? E ele foi. E Pedro foi acompanhando eles. Ele foi para lá, chegou na terra deles, lá na casa deles, uma casa pagã. Pedro não podia ser, pela forma que eles viviam naquela época, ele não podia entrar num lugar assim, né? Porque ele tinha consciência do que acontecia lá, da forma que eles cultuavam os seus deuses. Então ele não podia entrar lá, mas foi uma ordem de Deus entrar lá. Deus deu uma ordem para ele entrar lá, deu uma direção para ele, e ele foi, obedeceu a Deus. Algumas pessoas questionaram ele porque ele fez isso, mas o que importa é obedecer a Deus e fazer o que Deus está pedindo para fazer. Ele foi lá e começou então, reuniu todo aquele monte de gente, não era só o Cornélio que estava lá, mas tinha um monte de gente esperando ele. Então ele começou a pregar a palavra, aquilo que o Espírito Santo falou para ele falar. E quando ele estava falando, pregando essa palavra que Deus colocou no coração dele, diz que as pessoas que estavam lá estavam todas sendo abençoadas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Ele disse, ele pregou um pedaço lá de um sermão da Bíblia que fala que muitos tinham sido batizados com água, mas que Deus os batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E quando ele estava falando essas palavras, o Espírito Santo começou a tomar as pessoas que estavam lá, todos eles que estavam ali. Todas aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, e foi então que Pedro entendeu o que Deus tinha dito para ele lá, a questão dos lençóis descendo aqueles animais. E Pedro olha para os irmãos que estavam do lado e diz assim, que nós podemos impedir eles de ser batizados, porque o Espírito Santo que está em nós já desceu sobre eles. Não tem nada que nos impede de batizar eles. Se eles quiserem, vamos batizar. Aí diz que os irmãos estavam falando, vamos, se eles quiserem. E diz que foi todo mundo ali, além de ser batizado com o Espírito Santo, foi também batizado nas águas, como era o costume naquela época. E nós vimos o trabalhar de Deus nisso daí, irmãos. E então, o que acontece? Muitas das vezes Deus dá sinais para nós, sinais claros às vezes confirma com Pedro, como foi com Pedro 3 vezes, para Pedro entender, né? Mas Deus sempre nos direciona, nós temos que estar sempre atentos espiritualmente, discernir o que Deus está querendo ensinar no momento ali. Muitas pessoas têm essa facilidade de estar no ambiente, começar a perceber os acontecimentos, perceber as coisas e começa já a ser usado por Deus. Mas tem pessoas que têm que se dedicar mais para entender isso, para compreender isso, para não dar não deixar de fazer aquilo que Deus determinou para se fazer. Se Pedro não tivesse entendido, e nem Cornélio entendido o que o anjo disse, não teria acontecido esse trabalhar de Deus ali. Mas tanto Cornélio, que tinha uma sensibilidade com Deus, né, e Pedro também, que era um discípulo de Deus, os dois entenderam bem, e Deus fez um trabalhar aí nessa casa. Então houve uma salvação, irmãos. Deus, ele tem uma obra na vida de todas as pessoas. Muitas das pessoas às vezes se julgam pela sua denominação, pela sua religião, ser melhor do que a outra. E Deus não vê assim. Deus não tem nenhuma religião. Deus, ele é o único Deus. Ele quer salvar todas as nações, todos os povos, e todos que vejam e vejam quanto ele é bom, quanto ele quer abençoar e quer amar a nós. Nós temos que se voltar a ele. E Deus dá essa oportunidade, irmãos. Ainda que algumas pessoas não achem que Deus faria isso, ele dá a oportunidade. Ele desceu, ele enviou seu filho na cruz para salvar todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres. Não disse que tinha um povo assim, um povo assado. Todas as pessoas. Deus quer dar uma oportunidade a todos. Nós temos que estar atentos a isso e fazer a vontade de Deus, né? Chamá-los para a presença de Deus, mostrar o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo que foi dito nos Salmos que a Rosângela leu. Ele leva meus olhos para o monte, de onde virá o meu Senhor? Do alto, não é? Então Deus deu um sinal que do alto vem o socorro, e do alto veio a instrução para Pedro ir lá purificar aquelas pessoas, lá salvar aquelas pessoas. Olha como Deus trabalha. A Rora leu-se primeiro a palavra e falou assim, veja aí, nós estamos só mais dois, vamos tirar mais uma para Deus confirmar essa palavra? Aí sai esse texto de 11 de Atos dos Apóstolos, confirmando que do alto veio socorro para aquelas pessoas. Não é que incrível? E se nós não tivessem entendendo, nós iam falar assim, não, acho que é a primeira palavra só. Mas nós juntamos as duas palavras, deu o mesmo propósito que Deus tem aqui. Da onde? Qualquer um que olhar para o alto. Centurião, ele olhava para o alto e falava com Deus. Ele não era um cristão, não conhecia, mas ele orava, pode falar Deus. E agradecia a Deus e pedia para Deus. Deus enviou o auxílio, a salvação para ele de uma forma especial ali, que foi toda a sua casa. Então Deus tem uma obra na tua vida, seja um canal de bênção, seja um vaso de Deus, né, para abençoar outras pessoas. Leve a palavra de Deus, leve o amor de Deus e faça a obra de Deus, que Deus vai se alegrar muito com a sua vida, com a nossa vida. Nunca é tarde, né, Jair? Porque tem pessoas que falam assim, fiz tanta coisa errada, Deus nunca vai olhar para mim, não, engano seu. Né? Sempre é a hora é agora de começar. A hora agora de se converter e você virar, olhar para os montes, né? Da onde vem, do alto, da onde vem seu socorro, o seu socorro vem do Senhor. Então ele é tão misericordioso que ele faz acontecer, ele usa pessoas para que você acorde a tempo,
para você olhar para ele, né? É que nem uma música que tem que muito linda, né? Aquele contrato que você não assinou, aquele emprego que não deu certo, aquele relacionamento que, se você recebeu um não, era Deus te livrando, sempre era Deus, sempre é Deus. Então, quando Deus manda alguém para você também acordar, para te dar bater na sua porta, fala assim, olha, vamos acordar para o mundo. O que é o mundo? O que é a vida? A vida sem Deus não é nada, a vida com Deus é tudo. Então, Ele te encaminha, Ele te coloca no caminho certo, né? Então, o teu socorro vem dEle, né? Na qualquer hora, Ele não escolhe pessoas, Ele vai fazer sim um milagre na sua vida. E Ele espera que todos os filhos, aqueles que são revoltados, aqueles que estão errados, aqueles que já foram presos, seja quem for, tem outras oportunidades com Ele. Então, Ele só está esperando você olhar para os céus e falar assim, eu estou aqui, olhe por mim, né? E me encaminhe. E sempre peçam a sabedoria divina, porque a sabedoria divina é a melhor coisa que existe na nossa vida. Peçam sabedoria, não peçam riquezas, peçam sabedoria, porque a sabedoria está incluso tudo nessa vida, né? Que vocês sejam sempre abençoados por Ele, que tenham sempre seus caminhos regados por todas as palavras do Senhor, como sabedoria em sua vida, que eu espero que todas as pessoas consigam encher seu coração, seu ser, sua alma, dessa bênção que é Deus, e que vocês prosperem, progridam e caminhem junto a Ele em todos os momentos da vida de vocês. Amém? Amém. Então, que vocês tenham uma semana mais que abençoada com essa palavra maravilhosa, né? Sempre olhando para o Senhor, que lá está o seu socorro, e que vocês tenham até sexta-feira uma semana cheia de luz, cheia de bênçãos, alegrias, e com vocês e todas as suas famílias. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Até sexta. Até.